pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, pois não estás sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. As línguas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti. Oh, querido, eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, aquele que faz infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, aquele que é o Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso, o início e o fim, o Verbo. Ele é digno de toda honra e de toda glória, e Ele pode fazer aquilo que você tanto necessita. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece, Ele conhece. Não temas, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor. Não te afrontes, porque eu sou o seu Deus. Eu te levanto, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Ele está aqui neste lugar, e nem a tempestade e nem o vento forte vão abalar a sua fé, porque a sua fé está nele. Amém? A tempestade
ti, meu Deus, a tempestade não vão roubar, não vão roubar em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar em ti, meu Deus, e o vento forte não vão roubar minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor onde você está. Casa, fica à vontade, que é a casa do teu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Hoje nós temos algo muito especial. Irmã Dair, né? Vem pra cá, irmã Dair. Ela vai compartilhar com a gente o testemunho daquilo que o Senhor fez na vida dela, e nós vamos ser abençoados em nome de Jesus. E logo após o testemunho, a gente entra na mensagem que o Senhor repartiu ao nosso coração. Tá tudo bem. A paz do Senhor a todos. Que o Espírito Santo possa falar mais alto em nossas vidas. Irmãos, eu quero dar um testemunho que 2019 eu obtive um câncer na mama. Então, esse câncer estava mostrando, pastor, a biópsia, terrível. E era do tamanho de um grãozinho de arroz. Aí o médico falou para mim, nós vamos ter que tirar tudo. Eu falei, pode tirar. Aí, antes de eu ir para a mesa de cirurgia, eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, por favor, não me deixe eu passar por quimioterapia, por radioterapia. Se for para mim fazer isso, Senhor, leva eu agora, porque eu estou preparada com o Senhor. Aí eu passei para a cirurgia, tudo, irmão, foi uma bênção. A minha cirurgia foi uma bênção. Os anjos do Senhor estavam ali, acampados, guardando. E aí eu comecei meu processo em Barretos. Depois de um mês que eu operei aqui com o Dr. Ortolan, fui para Barretos. Cheguei em Barretos, irmãos. Foi luta, foi árduo, porque a cada semana, 2, 3 vezes na semana eles me chamavam lá. E foram passando aparelhos. E eu ali. Aí eu comecei uma quimioterapia pela boca. E já agora, dia 19 de março de 2024, vai fazer 5 anos. E aí esses dias, o médico me chamou, porque eles não chamam em caderneta, eles me mandam mensagem no celular. Ó, um oncologista quer te ver. Ele disse assim, dona Daí, a senhora precisa fazer, são 2 exames, esses 2 exames, para ir muito depressa, como a senhora tem CERMED, faça um no CERMED, esse outro é muito raro ter ele, e nós temos aqui. E eu fiquei 1h30 no aparelho, irmão, ali. Cada membro que passava, ele parava. Cada lugar que ele passava, ele parava. E eu falava, Jesus, esteja comigo. E antes de eu ir embora para Barretos, eu disse assim, Senhor, põe as mãos sobre mim. Ele me respondeu, irmão. Ele me respondeu assim, muitas são as aflições do justo. De todas eles livra, né? Ele
Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles vão quebrar. Amém. Glória a Deus. E foi através dessa palavra que eu fui, irmão. Quando eu entrei, quinta-feira agora, quinta-feira retrasada eu fiz o exame, quinta-feira agora, fomos lá para saber o resultado. O médico disse assim: dona Daí, o aparelho que a senhora passou, ele vê até a cartilagem da senhora. Está tudo perfeito, dona Daí, tudo perfeito. Então, irmão, por favor, não desista dessa caminhada. São 40 anos, eu com ele, e ele me dando força. As lutas vêm, irmão, as lutas vêm, elas querem nos derrubar, mas o Senhor está sempre nos guardando, sempre me puxando, sabe? Mas eu louvo o Senhor, agradeço ao pastor que orou por mim, pela pastora Ivete, que eu tenho essa irmã. Ela não é irmã minha, ela é filha. Eu sou pior que Jeremias, meu irmão, pode chorar na presença de Deus. E ela é uma filha, graças a Deus, graciada, que tudo que eu chego perto dela e falo: irmã Ivete, me ajuda a orar. Ela está presta a orar. Ela conhece meus filhos, ela conhece meu esposo, ela conhece minha vida. Então, pastor, eu agradeço pela tua graça que você tem também do Senhor, que me ajudou em oração, que se não fosse os irmãos também, eu não estaria aqui também, né? E porque na palavra de Deus diz que nós devemos viver em união, né? Juntos, participando do problema do outro, né? Então, mas eu agradeço a Deus e louvo a Ele de todo o meu coração. Quando eu e minha filha montamos no carro e eu vim embora, eu falei: filha, o que Deus fez? Não sei, mãe. E só chorava, e só chorava, e só chorava, e falava a Deus. E ainda ele, sabe o que ele falou para mim? Agora em maio, eu vou tirar a quimioterapia da senhora. Falta só 7 meses, irmão. E eu agradeço a Deus. Até lá, Deus vai me dar mais. Eu creio, em nome de Jesus. Tá? Esse Deus não é gente, não. Você tá doido, cara. Como que é bom, né? O testemunho motiva a nossa fé. Importantíssimo para a nossa jornada. Sabe o que a gente acaba pensando em momentos como esse? Que algumas aflições que a gente passa na vida, a gente se abate, mas muitas vezes os nossos problemas não chegam perto, não é? Compadecer, você descer onde há sofrimento, onde há necessidade, e exercer a misericórdia que o Senhor nos chamou para exercer. Em nome de Jesus, amém? Quem crê nesse Deus maravilhoso? Quem está precisando de um milagre aqui nessa manhã? Eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão. Você veio nessa manhã aqui, não foi porque você quis, não. Foi porque Deus escolheu você a dedo para estar aqui nessa manhã, para receber algo do céu sobre a sua vida. Talvez o propósito no teu coração veio para fazer uma visita, para participar de um momento, mas o propósito no coração de Deus, o propósito no céu, foi de derramar sobre a tua vida uma medida que você jamais pediu, ou para derramar sobre você a resposta da sua oração. O teu joelho às vezes está doendo, de tanto tempo está orando, as tuas lágrimas ainda não cessaram, mas o Senhor é capaz de mudar a tua história numa só palavra que for liberada no seu coração. E eu acredito que esse testemunho veio para selar na tua vida que tudo que você precisa é perseverar e descansar no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra comigo aí, você que pode, 2 Coríntios capítulo 9, eu vou aproveitar o ensejo da pastora Ivete e quero ministrar algo no seu coração, que há mais de um ano e meio, acredito, um ano nós não ministramos, e eu acho que é um tempo oportuno para a gente falar sobre isso, essa riqueza que contém na palavra do Senhor, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo de número 9, eu quero iniciar do verso 5.
Amém? Todos abriram? Glória a Deus. O texto diz assim: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me procedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Até aqui. Pai amado, mais uma vez nós oramos para que no nosso coração, ó Deus, represente uma terra fértil e a Tua palavra como uma semente que, ao cair, ela produza frutos dignos de arrependimento e de um crescimento na qual o Senhor provê a cada dia. Senhor, a Tua palavra é Espírito, nos revele o Espírito que está por detrás da letra, para que haja revelação, esclarecimento e clareza naquilo que fora dito. Nos ensina, nos instrua e nos faça permanecer sobre toda a palavra liberada do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa mensagem é uma mensagem muito forte aos nossos corações. Eu quero que nessa manhã, de uma maneira diferente, talvez com muito mais intensidade, você que me dê como um presente a tua atenção. Eu preciso hoje do teu intelecto, do teu espírito, da tua alma e do teu corpo atento àquilo que vai ser ministrado em nome de Jesus. Quando nós temos uma liturgia formada, seja você da Central da Fé, de outras denominações, é quase que parecido um modelo implantado, onde há um período de adoração, nós passamos para um período de oferecer algo no altar, e depois nós entramos no período onde é repartido a palavra, é colocado o alimento sobre a mesa. E esse ritual, essa liturgia, não por menos, ela é declarada em todo o sistema de altar, todo sacrifício no templo, onde quer que você veja nas Escrituras, existe de uma forma figurada, claro, essa liturgia que nós praticamos até os dias de hoje, né? O átrio, o santo, o santíssimo, tudo isso está expressado no modelo de igreja que a gente segue, alguns de uma maneira um pouco diferente, mas não errada, um pouquinho diferente, mas todas trazem praticamente o mesmo padrão, ok? Então você percebe que no meio da adoração nós entramos numa atmosfera, as pessoas envolvidas aqui com a música, com a dança, eles têm um papel fundamental de levar você, de conduzir você, de levar você a uma expressão de adoração e conduzir você a sair, né, das suas preocupações, ainda que elas tenham que ser entregues no altar, mas tirar você dessas preocupações alheias e canalizar você a uma expressão vertical, você ao céu, você ao seu Deus. Portanto, você nesse período de adoração, é importante sempre que você esqueça de quem está do teu lado e construa o teu santíssimo lugar ao redor de você. Por isso Paulo diz que agora é necessário que você entre com ousadia, ou seja, você não espere, você não precisa de intermediários para ir até a presença de Deus, você precisa construir em você, ao redor de você, esse ambiente de profunda adoração, de muita intensidade, onde você se relaciona com o teu Deus sem precisar de barganhas ou de entretenimento ou de coisas, amuletos de fé para se conectar com Deus. Essa é a grande beleza da intimidade, você não depender de nada para ser íntimo de alguém, ok? Então a liturgia do nosso culto fala muito a respeito disso. Então alguém vai subir após o louvor, após o período de música, de adoração, vai ministrar uma palavra de oferta. Essa palavra de oferta não é para arrancar dinheiro de você, é para trazer uma consciência ao teu coração, o quanto é precioso esse momento, essa oportunidade. Então você não é convidado a ofertar no altar, é lhe fornecido uma oportunidade de você adorar o Senhor com os teus bens, com os frutos da tua renda, com tudo aquilo que você tem. É uma oportunidade, né, que Deus nos dá de participar daquilo que Deus está construindo. Agora, esse texto que Paulo diz, de 2 Coríntios, ele é muito importante para aquilo que nós vamos caminhar. Preste atenção mais uma vez. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês
e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Tem 3 princípios básicos nesse texto que Paulo relata. Fala comigo: preparação, promessa, expressão. O que é preparação? Paulo está te instruindo a você não fazer nada emocionalmente. E essa igreja, se você faz parte desse lugar, se você já nos visitou por alguns tempos, você vai perceber que é ensinado um evangelho inteligente, uma espiritualidade consciente. Por isso que o texto diz que você deve oferecer ao Senhor um culto racional, não é um culto emocional. O que Paulo está falando assim, a primeira coisa que ele está falando é sobre uma preparação, não emocionalmente, mas consciente daquilo que você vai oferecer ao Senhor. Ele está falando: olha, eu estou indo até vocês, mas eu já observo nos irmãos que se preparem antes de quando eu chegar, para que a oferta que for oferecida no altar seja uma oferta consciente, não uma oferta emocional pela necessidade. Tem muita gente que, as pessoas mais maduras na fé, que teve mais tempo de caminhada, eles lembram quando o Deuteronômio fala que você não deve se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Isso foi nos ensinado há tantos anos, e nós como igreja a gente não aprende. Por que não aprende? Porque quando alguém sobe no altar para ministrar a oferta, a primeira coisa que a gente faz é bater nos bolsos, se por acaso sobrou algum trocado para a gente conseguir. Então o coração ele está desejoso de fazer, mas não há uma preparação para fazer. Então a gente é movido no emocional, e quando a gente se move no emocional, a culpa se instala no nosso coração. Aí quando você faz algo em relação ao altar, em direção ao altar, emocionalmente, quando você chega em casa, você se arrepende daquilo que você fez. E aí não tem jeito, meu irmão, você pode processar a igreja, você pode chegar pro Doug, hoje eu dei 10 conto, cara, mas eu não lembrei que eu tinha que inteirar para pagar o gás. Você tem até a liberdade, não tem problema nenhum com isso. Mas quando Paulo está instruindo, ele está falando: olha, o teu culto tem que ser tão racional, a ponto dele iniciar não dentro da igreja, mas dentro da sua casa. Você não pode começar o teu culto 15 minutos depois do primeiro louvor. O que a gente vê na igreja, e isso talvez em todos os lugares, primeiro, a gente tem dificuldade de manter a composição de horário cronológica da igreja. A gente chega no meio da primeira música, a gente vai entrar na atmosfera da adoração na segunda música. Quando a gente chega no momento de oferecer algo a Deus, a gente está emocionadinho, e a gente procura algo que a gente não se preparou para fazer. Ou seja, é como se Deus levasse um tempo para te conquistar, quando na verdade, quando você acorda, você tem que dobrar o teu joelho e já começar o teu culto ali dentro da sua casa. O teu filho tem que entender, quando ele levanta da cama no domingo de manhã, ao invés de assistir desenho, põe um louvor, fala para ele: filhão, o culto começou, camarada. Ah, papai, eu quero assistir, Não, pera aí, gente. Vamos baixar a adrenalina, que o culto já o quê? E aí você prepara o culto em casa. É isso que Paulo está instruindo, olha só. Isso eu afirmo que portanto, julguei necessário recomendar a vocês que me precedem na visita a vocês, que preparem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Sabe para quem Paulo está falando? Para uma igreja que está em Corinto. E quando Paulo está ministrando essa palavra através de cartas para aquela igreja, ele está falando para pessoas conscientes na fé, não novos na fé, mas uma igreja que já vive uma jornada com o Senhor. E vou além, ele está falando de uma oferta, não uma oferta momentânea, ele está falando de uma oferta que aquele povo já tem costume de dar. Agora ele está falando para pessoas que você não precisa saber se vai dar ou não, porque era de costume eles oferecerem coisas no altar. Por isso que Paulo está falando. Agora Paulo ele expressa no final do versículo algo muito poderoso. Ele fala: eu não estou falando para quem vai dar ou não, eu estou falando a todos que estão dando, que a oferta que vocês oferecem no altar, ela tem que ser generosa e não avarenta.
Então, pastor, mas qual que é o problema aqui? O problema não é você dar ou não, é o que está dentro do seu coração que você está oferecendo no altar. Por quê? Porque quando Jesus está na frente do altar, do lado do gasofilácio, ele olha e ele fala, essa mulher deu tudo que ela tem, então ela deu muito mais do que todos que aqui estão. Ela deu uma moedinha, ela deu pouquinho, alguns centavos, talvez ali ela depositou no altar, e talvez ali tinha fazendeiros, empresários, que depositaram no altar uma sobra daquilo que tinha condição de fazer. E Jesus está fazendo a mesma expressão que Paulo está falando aos Coríntios. Ela está falando, todo mundo deu, mas tem quem deu mais. Ah, mas porque deu mais valor? Não, deu mais qualidade. Por quê? Porque ele não deu o que sobrava, ele deu o que expressava gratidão e adoração no coração. Então Paulo está falando para um grupo de pessoas que não tem dificuldade de dar, mas que aquilo que eles estão dando está afetando o altar. Malaquias ele vai falar sobre o altar, e eu não quero nem ministrar sobre Malaquias, mas ele fala uma coisa muito forte. Ele fala assim, vocês estão tratando o meu altar como se fosse um chiqueiro, como se fosse um lixão. Por quê? Porque vocês estão oferecendo sacrifício manco, ofertas doentes, manjares da sobra, vocês estão profanando o meu altar com aquilo que dão. E agora ele está falando para quem, gente? É isso que a gente precisa entender. Ele está falando para quem não faz. Ele está falando que até a qualidade da sua oferta muda a disposição de Deus fazer algo por você. Ele está falando, você pode levar no altar, mas não trate o meu altar de qualquer maneira. Olha que impressionante. E é isso que Paulo está falando. A oferta que vocês dão, elas são abundantes, mas ela tem que ser expressão de generosidade e não de avareza. E aqui entra o texto que a pastora Ivete ministrou, um pouco depois, é óbvio, no verso 10, e Deus dá semente a quem? E pão para alimento, para comer, e também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará o fruto da justiça de vocês. Semente é para quem? Quem semeia faz o quê? Semeia. Quem faz justiça? É quem dá ao necessitado. E aqui tem uma grande diferença. Deixa eu falar uma coisa para você. Não seja um Robin Hood da fé, tirando de Deus para dar para os pobres. Eu não estou ministrando uma palavra onde vai trazer um benefício próprio. Eu estou ensinando o coração da igreja. Às vezes a gente tira de Deus para fazer a justiça, e a justiça que você faz não tem nada a ver com aquilo que é de Deus. Preste atenção no que o texto está falando. Ele dá semente ao que semeia e pão para quem come. Ele também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará o fruto da justiça. Ele vai dar semente para quem já semeia, não é para quem está esperando a semente para poder semear. O jardim foi feito para Adão, mas olha o que o texto diz: você vai cultivar aquilo que eu já plantei. Então o trabalho de Adão era cultivar aquilo que ele estava plantando, mas o pecado instalando na humanidade, agora ele tem que desenvolver o sentido do plantio. E agora Deus faz por você, mas antes você precisa ir em direção àquilo que Deus está fazendo. Então ele não dá semente para você que está esperando a semente, ele dá semente para você que já semeia com o pouco que você tem. E ele vai além, e ele multiplica daí o fruto da tua justiça. E aí ele vai te trazer tanta abundância que o texto diz: você emprestará a muitos e não tomará emprestado. Ele está falando de justiça de Deus. Você vai suprir a necessidade dos outros daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, e multiplicará o fruto da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Para que você vai ser enriquecido? Para ser generoso. Sempre que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, tem que ter um propósito. Pastor, eu quero abundância na tua vida, na minha vida. Então eu tenho que entender se no teu coração tem uma disposição tal de tudo aquilo que eu te der, você semear na vida de alguém. É isso que o texto está falando. A generosidade, enriquecer para ser generoso. Agora presta atenção nisso. Você que tem dificuldade de falar de finanças no altar, existem duas prosperidades em Deus. Tem uma prosperidade, um enriquecimento em Deus,
que fala do suor do teu trabalho. Gênesis capítulo 3 vai falar do suor do teu trabalho, agora você comerá. Ou seja, você vai precisar trabalhar para comer, e não tem nada errado com isso. Quem muito trabalha, muito come. Quem muito trabalha, prospera. Isso não tem nada a ver com ser de Deus ou não ser de Deus. Se você trabalha de manhã, se você não é preguiçoso, se você acorda cedo, se você não é sedentário, se você levanta de manhã, vai trabalhar, vai dormir mais tarde que todo mundo, se você procura um curso para você procura uma especialização para fazer, se capacita, é natural que você prospere. Agora tem uma outra prosperidade em Deus, sabe qual que é? A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. E aqui está falando uma prosperidade em um ambiente. Qual ambiente, pastor? O Éden, o jardim, onde Deus planta e você colhe, onde você cultiva aquilo que Deus plantou e você come daquilo que Deus te dá. Você não precisa se esforçar para ter o que tem. É quando você chega no final do mês e você não entende como que Deus prosperou tanto a sua vida. Essa sim é a bênção de Deus. Tudo aquilo que você puder contabilizar é fruto do suor do teu trabalho. Tudo aquilo que você não entender como acontece, é a bênção do Senhor sobre a sua vida. Isso é para confundir a sabedoria humana. É para o homem entender que aquilo que ele faz com tudo é muito pouco diante daquilo que o Senhor vai te fazer com aquilo que restou nas suas mãos depois de fazer para o Senhor. Amém, queridos? Paulo não está falando para quem não dá. Ele está falando para quem de fato faz. Mas a maneira com que você faz em direção ao altar vai falar muito a respeito do que o altar vai oferecer para você. Em nome de Jesus. Abra comigo em Hebreus capítulo de número 13. Estou correndo um pouco, tá? Porque hoje é bastante informaçãozinha. Hebreus capítulo de número 13. Verso de número 10. Amém? Está aí para o finalzinho. Olha o que o texto diz. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Verso 11, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra ou vitupério que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Vamos até aqui. Aqui está falando de um sétimo utensílio do templo que é pouco falado. Aquele altar que ele é fora das paredes do templo. Um altar de sacrifício, o altar de holocausto. Dentro do templo, um altar de sacrifício. Fora do templo, o altar de holocausto. Dentro do templo, um altar de ofertas pacíficas. Fora do templo, um altar de sacrifício pelo pecado. Lembra quando o texto diz que o sacrifício oferecido ali no altar de sacrifício, no átrio do Senhor, aquele altar ele era queimado ali, a gordura, o sangue, todo o animal, as cinzas daquele animal era levado para fora do templo, para um altar fora do templo. Então tem de muito costume alguém falar que existem 6 utensílios ali dentro do templo: o altar de sacrifício, a bacia de bronze, o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso e a arca da aliança. Mas existe um altar que fora posto fora do templo. Ok? Douglas, eu acho que eu vou fazer. Me ajuda aqui. Só tira aqui para mim. Isso. Tem um giz do seu lado direito e tem um pacotinho de giz do seu lado esquerdo. Traz para mim, por favor.
Gente, eu vou expressar algumas coisas aqui, que na verdade depois eu tenho que passar uns 3 dias pedindo perdão, viu? Quem estava aqui da outra vez que nós falamos sobre o tabernáculo? Então, eu fiquei relutando, mas eu preciso expressar isso com vocês, que é muito importante. Acho que aí tá bom. Eu acho que dá. Não, pode deixar, se eu pisar em cima. Eu vou começar daqui. Existe um tabernáculo. Esse tabernáculo, ele é composto pelo átrio. Dentro desse tabernáculo existe um lugar santo. Dentro desse lugar santo existe uma cortina que separa o santo lugar do santíssimo lugar. Aqui dentro tem a Arca da Aliança, ok? Se alguém não entender, pode perguntar. Aqui são medidas quadradas na sua exatidão. Aqui nós temos a bacia de bronze e aqui nós temos o altar do sacrifício. Aqui nós temos o candelabro. Aqui nós temos o altar do incenso. Aqui nós temos a mesa dos pães, ou mesa da proposição. Essa é a composição do tabernáculo. 1 peça, 2 peças, 3, 4, 5, 6, fora a cortina. Esse altar do incenso é o altar da adoração, ok? Esse altar do sacrifício não é o altar da adoração. Esse é o altar do sacrifício. Vocês vão entender. Eu vou de vez em quando virar para cá. Aqui, o sacerdote matava toda a oferta de sacrifício. Ok? Ele lavava suas mãos e ele podia entrar no santo do lugar. No santíssimo lugar, só quem tinha acesso é o sumo sacerdote, ok? Fora desse tabernáculo, existia um outro altar, chamado o altar do holocausto. O altar do holocausto. E a Bíblia diz que esse altar ele teria que ser um altar de pedras não lavradas pela mão de homens. O altar do holocausto. Aqui era oferecido ofertas pacíficas. Oferta para uma boa colheita, oferta de proteção, ofertas que envolviam a casa, santificação lá. Ofertas pacíficas. Aqui eram ofertas pelo pecado. Aqui a oferta pelo pecado, ela era derramada o sangue e a gordura no altar do sacrifício, mas ela podia ser só queimada no altar do holocausto. Aqui era queimado. Nesse altar de ofertas pacíficas, ele poderia até sacrificar, mas em uma oferta que não responderia pelo pecado do homem. O pó que era gerado nesse altar, ele tinha que ser colocado fora do templo, fora do átrio, fora do altar do sacrifício. Esse altar aqui, tem um momento que Moisés briga com Arão, por que Arão não comeu da carne que ele era obrigado a comer da perna do animal? Por quê, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a tua oferta é depositada no altar, quando o teu dízimo é depositado no altar,
a igreja, o sacerdote, ele é obrigado a trabalhar a oferta que é colocada. Por isso que eu, particularmente, eu tenho dificuldade quando há contas gordas e poucos propósitos. Quando tem conta bancária cheia, não existe visão dentro da igreja. Por quê? Porque sempre a tua visão vem antes do respaldo. Perceba só, você tem uma visão e a sua condição não consegue alcançar a visão que você tem. Isso é de propósito por Deus. Por quê? Para você entender que é Deus que vai te fazer chegar lá, não são as suas condições. Por isso que aqui no altar do sacrifício, ele é feito ofertas pacíficas e lá oferta de holocausto, oferta pelo pecado. Aqui o sacerdote é obrigado a comer da oferta que é depositada dentro do templo. Na oferta do holocausto, o sacrifício precisa ser morto e queimado por inteiro. O sangue e a gordura é queimada aqui e o corpo do animal é queimado lá, para que haja de fato redenção pelo pecado do homem e pecado da humanidade. Aí você vai perceber. Agora existe um outro altar que, a despeito desse aqui, foi criado. Esse altar chamado Gólgota. Esse altar, ele foi criado por Deus para o sacrifício da redenção da humanidade. Por quê? Porque o altar do holocausto, ele tinha um princípio, ele tinha que ser por pedra, tinha que ser levantado por pedras não lavradas pela mão do homem, e ele tinha que ser fora do templo. E esse altar, no Monte da Caveira, lá no Gólgota, sobre um monte, sobre uma pedra não lavrada pela mão dos homens, um altar forjado por Deus para fazer o holocausto, a oferta pelo teu filho, fora do altar. Agora é interessante que quando Jesus ele é morto naquele altar, primeiro ele precisa derramar sangue no átrio, o julgamento. Quando Jesus é julgado no templo, ele começa ali seu vitupério ali, ele começa o seu flagelo ali, ele derrama sangue no átrio, no altar do sacrifício pacífico, onde o altar do holocausto pelo pecado precisava ser queimado lá, mas o sangue precisava ser queimado aqui. Então Jesus começa a sofrer as suas dores no altar dentro do templo e vai entregar a sua vida lá no Monte da Caveira, num altar feito por Deus, de pedras não lavradas pela mão dos homens. Agora presta atenção nisso. Agora existe um outro momento. Jesus entrega a sua vida. Aí o procedimento de Cristo, ele faz uma revelação muito séria para nós. Ele desce à sepultura, ok? E aqui ele permanece quantos dias? 3 dias. Nesses 3 dias, o corpo dele fica na sepultura, mas sua alma e o seu espírito descem às regiões mais baixas da terra, em lugares chamados seio de Abraão e lugar de tormento. Quando Jesus ele desce, aqui tem um lugar chamado Sheol, que não é um inferno, ok? Quando Jesus desce às regiões mais baixas da terra, a Bíblia diz que ele vem. E aqui tem algo que precisa ser questionado, está atrapalhando alguns de vocês. Quando ele desce às regiões mais baixas da terra, a Bíblia diz, 1 de Pedro vai dizer que ele vai pregar no inferno. Só que esse texto, ele traz uma conjuntura muito estranha. Por quê? Porque Pedro está falando de demônios que foram aprisionados no dilúvio. E alguns entendem que esses demônios foram os que perturbaram a terra
a ponto de trazer a confusão sexual na humanidade, que promoveu Deus ceifar toda a humanidade ao mesmo tempo. Agora presta atenção, Jesus desce, ele vem pro seio de Abraão. Jesus não vai para o lugar de tormento, ele vem para o seio de Abraão. No seio de Abraão, quando ele chega nesse lugar, ele pega cativo, cativeiro, ele traz cativo, cativeiro para um outro lugar. Para um lugar chamado templo espiritual, onde tem um véu, está dentro de uma cidade chamada Cidade Santa. Na Cidade Santa tem um lugar chamado Paraíso. Agora você toma cuidado com isso. Paraíso não tem nada a ver com o reino. Por quê? Porque o ladrão da cruz, a primeira coisa que ele pede para o Senhor quando ele está ali, ele olha, um está blasfemando, ele fala, nem aqui você consegue perceber, Senhor, me deixa entrar contigo no teu reino. E o que Jesus fala para ele? Ainda hoje estará comigo onde? Então ele pede o reino, Jesus dá o quê? Por quê? Porque a salvação é pela graça, não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Agora o reino, a Bíblia diz assim, e o reino é tomado à força, e todos que se esforçam se apoderam dele. Então o paraíso é uma coisa, o reino é outra coisa. O paraíso é graça, é misericórdia, perdão, o reino é graça, misericórdia, desculpa. O paraíso é graça, misericórdia de Deus, o reino são as suas obras. Por isso o tribunal do trono branco e o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, obras. Tribunal do trono branco, condenação. No tribunal de Cristo ele vai te dar o teu galardão. No tribunal do trono branco ele vai te lançar... Está amarrado em nome de Jesus, ninguém vai lançar alguns no inferno. Então ele traz cativo quem? O cativeiro. E quando a gente fala de cativeiro, a gente parece que dá uma conotação de gente ruim. Mas não, ele traz cativo o lugar, pessoas, depois você vai perceber, antes dele voltar a ser ressurreto, lembra que o corpo dele está aqui, desce a alma e o espírito. Quando desce a alma e o espírito, essa galera que morreu antes da vinda de Jesus, ele traz o cativeiro todo, ele traz o seio de Abraão, e agora ele chama o seio de Abraão de paraíso. Por isso que o ladrão da cruz, ele não foi para o seio de Abraão, ele foi direto para o paraíso. Agora Jesus, ele vem ao seio de Abraão, leva cativo o cativeiro, ele volta a sua alma e o seu espírito para a sepultura. Quando ele volta e ele ressurge, a Bíblia diz que vários mortos ressuscitam nas suas covas. E aí ele ressurge. Quando ele ressurge, lembra de uma coisa, ele morre como um cordeiro, e ele ressurge como sumo sacerdote. Quando ele ressurge, ele fica 40 dias na terra, falando com os discípulos, passando as direções, tudo. Agora, esse lugar que nós chamamos altar do holocausto, esse lugar chamado também altar do holocausto, Monte da Caveira, o altar do holocausto, o altar do sacrifício pacífico e o templo representam uma coisa, o templo original. A Cidade Santa tem o quê? Portas. O templo original também tem um véu espiritual. Quando Jesus brada na cruz a sua morte, o véu do templo aqui se parte, a Bíblia diz, se parte
de alto a baixo. Por que de alto a baixo? A espessura do templo era tão grossa do véu do templo, que a Bíblia diz, ela traz com clareza que o véu se partiu de alto a baixo para mostrar que foi Deus que fez e não foi o homem que fez. E houve trevas na terra. No momento que o véu do templo natural é rasgado de cima a baixo, o véu do templo espiritual também se parte. E a Bíblia diz que aqui é exposto a arca. Apocalipse capítulo número 13. É exposto a arca. Então não se encontra a arca na terra, porque a arca da terra se tornou uma arca espiritual. Ela subiu aos céus. Agora Jesus, ele faz uma coisa muito linda. Lembra que ele foi para lá? Ele ressurge. Quando ele vem chegando novamente no céu, lembra que aqui a cidade santa tem portas. O jardim é mais uma expressão do templo. Então nós temos um templo espiritual que é modelo para o templo natural. A Bíblia diz que aquilo que for ligado na terra é ligado no céu. A Bíblia diz assim: criou Deus os céus primeiro, e a partir do modelo do céu ele cria a terra. Mas o primeiro templo criado na terra chama-se Éden. Era um lugar de relacionamento. Deus saía e ia ao encontro do homem. Só que com o pecado do homem, o homem tem que passar por uma santificação e entrar ao encontro de Deus. Olha o que nós perdemos com o pecado. Deus saía do seu trono, ia ter um encontro com o homem. O homem peca, é colocado anjos na porta do Éden e uma espada que girava de um lado a outro, guardando a entrada. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus colocou 2 anjos e uma espada na porta do jardim, ele está falando o seguinte: eu criei um homem tão poderoso, tão expressivo com a glória de Deus, que se eu não trancar poderosamente esse jardim, ele vai voltar cheio de pecado e comer da árvore da vida, e ele vai perpetuar o pecado na humanidade. Por isso que Deus expulsa o homem do jardim. Na verdade, ele não expulsa para condenar o homem, ele expulsa o homem para proteger ele da morte eterna. E por conta dessa proteção do animal, do cordeiro sacrificado de antes da fundação do mundo, você hoje e eu temos condições de bater nessa porta novamente e fazer como Paulo, entrar com ousadia num lugar que a gente não poderia antes. O Éden natural se torna um Éden espiritual. Ele volta à sua origem. Na porta da cidade santa, Deus coloca os 2 querubins e a espada, guardando. Por quê? Porque o homem ainda não tem condições de entrar nesse lugar. Quando Jesus volta, quando Jesus vai assunto aos céus, você pode chamar isso de duas apresentações de Jesus no céu. A primeira, ele vai relatar, deixa eu só pegar o texto, Isaías capítulo de número 63, perdão. A primeira, em Salmos capítulo de número 24, versículo de número 7. Quem é esse que vem? É um anjo, olha para o outro e para quem é esse? E o outro responde: esse é o Rei da Glória. E aí o outro responde de novo para ele: mas quem é esse, o Rei da Glória? E aí o outro responde mais uma vez: ele é forte, ele é poderoso, ele é o Rei da Glória. Olha que interessante, o salmista Davi, ele está apresentando um Jesus, 2 anjos que foram colocados desde o Éden, agora guardando a porta da cidade santa. Jesus, quando ele morre, ele ressurge agora, levou cativo o cativeiro para o paraíso, agora ele ressurge.
Salmos capítulo número 24, e ele se apresenta diante da porta santa, da entrada da cidade santa, de frente aos portais eternos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre quem? O Rei da Glória, o forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Para ele voltar a fazer o caminho que nós precisávamos fazer para ter um encontro com ele. Agora, novamente, ele rasga esse caminho, para que a gente tenha acesso novamente ao trono do Pai, ao lugar santíssimo, a ter um relacionamento com Deus. Agora, o texto de Isaías, ele fala de outra coisa. Por quê? Porque, novamente, a gente pode fazer o mesmo caminho, só que agora Jesus num corpo glorificado. Isaías ele vai falar o seguinte: quem é este que vem de Edom, ou seja, da terra de Boza, a terra dos viventes, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força? E aí Jesus responde: eu que falo em justiça e sou poderoso para salvar. Jesus chega aos céus. Agora, o detalhe é, que aqui eu quero entrar com vocês. Ele desce como um cordeiro. Ele leva o seio de Abraão cativo cativeiro. Todos que morreram depois da ressurreição de Cristo não vão mais para o seio de Abraão. Eles vão direto para o paraíso. E nesse lugar, aguarda até o trono o trono do Cordeiro, o trono de Cristo, até chegar o momento onde todas as obras vão ser julgadas daqueles que ficaram e morreram rebeldes ou em rebelião, ou morreram sem entregar suas vidas para Jesus. Esse caminho que é feito, ele é feito até lá no trono branco, lá na frente, lá perto do telão. Quando ele chega no dia do trono branco, não há mais redenção. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa criar uma mente na igreja hoje, uma mente talvez imediatista, seria uma palavra muito agressiva, mas uma mente para o hoje, não para o amanhã. Porque talvez você vai sair daqui e você não tenha tempo de se arrepender dos seus pecados. Talvez você vai virar desse lugar, vai descer a escada e não mais há tempo de você se arrepender e ir direto com o Senhor para o paraíso. Talvez você vai permanecer num lugar de tormento. E misericórdia, querido, nós precisamos criar na igreja uma mente do agora, uma mente do já. Eu preciso entregar minha vida para Jesus de agora, é permanecer com Ele agora, é viver uma vida em santidade agora, porque pode ser que amanhã não tenha mais tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente está vivendo uma vida como se ao soar da trombeta houvesse tempo de se ajoelhar e pedir perdão, mas muito pelo contrário. Quando Jesus ele ressurgir nos ares, a porta da graça é fechada. Então, quando soar da trombeta, a porta da graça se fecha. Então, quando você ouvir, quando você vê, já não tem mais tempo. Verso 19. Hebreus capítulo de número 6, o verso de número 19. E vamos seguir até o 7, capítulo 7. O texto diz assim, verso 19: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado o quê? Para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você pode chamar de um nome, Melquisedeque, ou você pode chamar de uma ordem, uma linhagem sacerdotal. Melquisedeque ele faz uma transferência para Abraão. Você vai ver depois no texto de Gênesis, nós vamos ler sobre isso. Melquisedeque transfere para Abraão uma ordem sacerdotal.
pegando de uma linhagem de homens que vem de Adão, passa por Noé, passa por Sem, Noé, Sem, e vai até chegar em Melquisedeque. Agora esse homem, quando é oferecido pão e vinho, ele abençoa transferindo uma linhagem sacerdotal. O que é uma linhagem sacerdotal? É aquilo que você carrega, agora eu me torno responsável. Então antes era uma linhagem sacerdotal que Deus falava com Adão, Deus falou com Sem, Deus falou com Noé, Deus falou com Melquisedeque. É uma linhagem que traz uma ordem para a terra. Mas quando ele passa essa responsabilidade para Abraão, ele ensina Abraão, ele fala para Abraão: Abraão, agora você carrega uma responsabilidade. Qual? Se tornando um sacerdote. Sacerdote este que agora muda um modelo na terra, que você vai entender que isso é tão profético como você ter acordado nessa manhã. Abraão foi o primeiro homem a circuncidar um filho. Abraão circuncida o teu filho quando ele tem 8 anos de idade. Quando ele circuncida o filho, Deus está dando uma mensagem para Abraão. Antes ele dá uma promessa: você será pai de multidões. Agora eu vou te ensinar não ser só pai, mas trazer uma responsabilidade e pegar o teu sacerdócio, que é o sacerdócio de uma linhagem, e vou te tornar num sacerdote universal. O que é isso? O que é a circuncisão? É cortar o prepúcio. Quando você corta o prepúcio, é uma ação profética de Abraão. Por quê? Porque ele vai ser pai de multidões. Então o texto está dizendo, é Deus transferindo para Abraão uma responsabilidade sobre a terra, de que através do sêmen de Abraão, ele passa pelo prepúcio cortado, o prepúcio da aliança, o ato profético da aliança. Então todo sêmen que for gerar uma multidão, já nasce com o DNA do reino. Por isso que Abraão se torna pai de multidões. Não é só porque Deus queria dar um monte de filho para eles, é que Deus queria dar um monte de filho com uma essência divina, com o DNA de Deus na terra, com uma sede do céu, com uma paixão por Deus, com uma ansiedade pelo reino, com um desejo, uma saudade do céu. É isso que profeticamente ele está fazendo. Agora o texto continua dizendo: segure firme, que entra no santuário que está atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando ele voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça, depois Rei de Salém, que vem a ser, muitos anos depois, Jerusalém, ou Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio e nem fim de dias, fim de sua existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanecem sacerdote para sempre. Abraão, ele vai para uma guerra posterior a outra guerra. Abraão vai diante de uma guerra porque o seu sobrinho Ló foi sequestrado, foi pego, e ele vai para uma guerra com 318 homens. Fala comigo, 318. 318 homens para uma guerra de 4 contra 5. E esses 4 reinos venceram os 5. E agora eles têm o despojo de 9 reinos. E Abraão com 318 homens, porque alguém foi pego, alguém que ele amava, e ele não desistia. Ele foi para essa guerra. Quando ele vai para essa guerra, a Bíblia diz que ele vence os 9 reinos e toma todos os despojos. Quando ele toma todos os despojos, a primeira coisa que acontece: vem o rei de Sodoma e Gomorra ao encontro de Abraão. Abre comigo Gênesis, capítulo de número 12. Segura aberto aí. Gênesis de número 14, perdão. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, ele vai falando o nome dos reis.
Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém o 13º eles se rebelaram. Verso 5, 14:5. No 14º ano veio o rei e os reis que estavam com ele e derrotaram os refins, e fala o nome dos outros 5 reis. Verso 8. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra os outros 4 reis, e eram 4 reis contra 5. O verso 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes, esses poços de betume como se fosse piche e fogo. Fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento. Aí eles prenderam Ló. Depois vai seguir falando. Agora vamos lá para o verso 17 do capítulo 14. Quando Abraão regressava, depois de derrotar os 4 reinos que prevaleceram contra os 5, quando ele voltou, depois de derrotar esses reinos, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entrega os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que ele tinha. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu quem enriqueci. Abraão: não quero nada para mim a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca Ané, Escol, Manré, e os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Olha o que acontece. Abraão derrota os reinos. E quando ele chega ao encontro de Melquisedeque, o rei de Sodoma e Gomorra corre antes. Me devolve pelo menos os homens. Me devolve, me dá pelo menos algo para mim ficar. Me dá parte disso. Porque você está ficando com despojos de 9 reinos. Me dá uma parte disso para que eu volte a reinar, para que eu tenha estrutura para reinar novamente. Deixa eu falar uma coisa. Quando Deus colocar coisas na sua mão, sempre virão oportunidades de você fazer aquilo que se quer antes de dar a Deus a parte que é de Deus. Quando Abraão ele derrota aqueles reinos, ele já separa a parte que é de Deus e vai de encontro a Melquisedeque. No meio do caminho aparece alguém falando: me dá uma parte disso para eu sobreviver. Me dá uma cesta básica para mim comer, senão eu vou morrer. Me dá pelo menos servos, escravos, para mim conseguir reinar sobre eles. O texto para aqui e volta em Abraão tendo um encontro com Melquisedeque. E a Bíblia diz que Melquisedeque oferece o quê? Pão e... Por quê? Porque é mesa de ceia. É mesa de transferência. Quando você deixa de estar na igreja porque chegou um parente, chegou um amigo no dia de ceia, quando você deixa de estar sentado à mesa com o Senhor, você está perdendo a oportunidade de lembrar da obra na cruz que o Senhor fez pela tua vida, e está perdendo a oportunidade de receber da parte do Senhor por transferência de unção. É isso que Melquisedeque dá para Abraão: pão e vinho. Não é matar a fome, matar a sede de alguém que saiu de uma batalha. Matar a sede, ele te dá água. Mas ele deu vinho, transferência de unção. Quando transfere a unção, o que Abraão faz? Deposita no altar. Deixa eu falar uma coisa: quem está recebendo de Deus nesses dias? Quem está recebendo de Deus ao longo desses tempos, da parte do Senhor sobre a sua vida, um milagre, uma graça, uma unção, uma transformação. Deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia diz que nada do que você faça antes Ele não tenha feito primeiro na sua vida.
Antes de você depositar no altar, Ele já fez coisas extraordinárias na tua vida. Antes de você depositar qualquer coisa, seja o seu tempo, seja a tua chamada, seja a tua capacitação, seja o seu dom, seja o teu talento, seja uma oferta. Antes de você fazer qualquer coisa, Ele já fez pela tua vida muito antes. Já te protegeu, já te guardou. Agora, olha que interessante. No capítulo 14, Abraão vence uma guerra. No capítulo 14, verso 17, ele tem um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão. Agora, no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Olha o verso 4. O verso 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me destes descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Presta atenção, capítulo 12, Deus promete a Abraão o quê? Uma descendência numerosa, uma grande multidão de filhos. Mas Abraão, ele sai da terra do teu pai, ele faz um caminho, uma jornada até Padã Arã. Quando ele chega lá, Terá morre. Quando Terá morre, ele enterra o seu pai e desce para Salém. Quando ele desce para Salém, ele desce com uma promessa nas mãos. Ele desce com uma promessa de que ele vai ser pai de multidões. Mas como você vai ser pai de multidões se você não pode gerar um filho? Como que você vai ser pai de uma grande descendência? Ele sai da tenda, ele olha para o céu, ele vê uma grande multidão de estrelas, e Deus faz para ele: assim será a tua descendência. E aí, quando ele vence a batalha, quando ele coloca, ele é abençoado por Melquisedeque, ele deposita os dízimos no altar, ele requer de Deus a promessa que foi feita no capítulo 12. Deus fala para ele: você vai ser um pai de multidão. Tá bom, eu vou ser pai de multidão, mas eu não tenho filho. Que promessa é essa que não se cumpre na minha vida? E talvez você, nesses dias, você está requerendo coisas de Deus. Senhor, o Senhor falou comigo, o Senhor falou que vai me curar, o Senhor falou que vai restaurar o meu casamento, o Senhor falou que vai fazer coisas extraordinárias na minha vida. Por que que não está acontecendo ainda? O caminho entre você e a promessa acontecer na sua vida, esse processo é doloroso. Esse processo fala de renúncia, fala de morte de quem você ama, fala de você não oferecer aquilo que é princípio e valores na mão de outros. Agora, no capítulo 15, ele questiona Deus depois dos acontecimentos. Quais acontecimentos? A batalha, a promessa, a batalha, a unção. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão: não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu lhe darei grande recompensa. E Abraão questiona ele: como que o Senhor vai me dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o filho de uma empregada? Abraão continua: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, muito pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conta as estrelas, e vê se pode contá-las. Assim será a sua posteridade. E o texto diz: Abraão creu no Senhor, e isso foi lhe atribuído para a justiça. Ele desce como um cordeiro, mas ele some como um sumo sacerdote. Agora, lá em Hebreus, o capítulo de número 13 vai falar de um tabernáculo. Ele vai falar de um momento de transição, onde todos nós temos que sair do tabernáculo para o encontro com Ele, para encontrar com Ele. Agora preste atenção nesse caminho. Ele desceu como um cordeiro morto e sobe como um sumo sacerdote.
E a Bíblia diz assim, que, deixa eu pegar o texto aqui, para mim não falar aquilo que não devo. Em Hebreus, o capítulo de número 7, volta lá comigo. E aqui eu quero finalizar com vocês. Hebreus capítulo de número 7. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão. Quando este voltava da matança dos reis, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça, rei de Salém e rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, feito semelhante ao filho do homem. Olha o verso 4. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado do meio dos despojos. Verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Olha o que o texto está falando, o que Paulo está falando. Embora os filhos de Levi recebam o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos. Levi é bisneto de Abraão. Levi não é contemporâneo com seu bisavô. Agora, Abraão traz um sacerdócio universal e Levi traz um sacerdócio tribal, um sacerdócio de um povo. É uma transformação. Se você não entender, você não entende a mensagem. Levi é bisneto. Agora o que Deus está falando? Se Levi, sendo sacerdote de uma ordem levítica, ele tem direito de receber o dízimo e administrar o dízimo. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo, seja dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu os dízimos de Abraão, está falando de Melquisedeque, e abençoou aquele que havia recebido as promessas, Abraão. Evidentemente não há dúvidas de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Ali, dízimo foi recebido por aquele que testifica que vive, Jesus. Deixa eu te falar, num versículo, Deus está falando, uma ordem sacerdotal universal, que precede a lei, dizimou. Ele passa de geração, quando ele fala que Levi, ajoelhado, ele recebe o dízimo e administra, ele está falando que aquele dízimo que foi administrado em Abraão, é um dízimo que é geracional, ele antecede a lei, ele passa pela lei, pelo sacerdócio das tribos, e ele toca num sacerdócio eterno. Qual o sacerdócio eterno? O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer para você que enquanto eles faziam no altar para um sacerdote administrar, ele agora nos deu a oportunidade de fazer, não para o homem, agora para aquele que vive. E tem gente que é capaz de questionar a veracidade de como é a tradição da lei sobre dizimar ou não. O que ele está falando aqui é, se você fazia para um homem mortal, que dirá agora fazer para um imortal, para aquele que vive eternamente? Queridos, com essa mensagem eu pedi para vocês me dar como presente a sua atenção. Com essa mensagem eu quero instruir o seu coração, não fazer porque o homem está falando. Talvez você nunca na sua vida ouviu uma explicação que trouxesse um dízimo desde o Éden
que transformasse num sacerdócio da ordem de Melquisedeque e atingisse a sua vida até os dias de hoje. Talvez toda vez que fala no altar sobre dízimos e oferta, o teu coração se fecha. Talvez todas as vezes que você traz alguma coisa no altar, o teu coração, ele se arde com compaixão daquilo que a igreja está vivendo e as suas necessidades. Eu quero te falar uma coisa e carregue para o seu coração, nessa manhã e por toda a tua vida, não pela necessidade da igreja, porque o pai da igreja não sou eu não sou o dono da igreja, então nós temos a nossa necessidade, mas quem supre essa casa é o Senhor. Então a partir de hoje, se você intentar no seu coração viver uma vida de fidelidade, você vai começar a provar dos milagres de Deus. Você vai ter o direito legal de requerer as suas promessas, de falar para Deus: poxa Deus, o Senhor me prometeu, eu fiz a minha parte, eu cumpri os meus princípios, o que está acontecendo que ainda não desatou na minha vida? Aquele homem foi prometido no capítulo 12, você vai ser pai de multidões, mas como se eu não tenho filho? E aí ele passa por um momento de oferecer ao Senhor o dízimo, parte de tudo aquilo que ele ganha. No capítulo seguinte o Senhor fala para ele: sai, olha as estrelas do céu, essa é a geração que eu vou te dar. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Não precisa do louvor subir, eu só quero orar pela sua vida, orar pela sua família. Pai amado, muito obrigado por essa manhã. Senhor, eu creio que essa manhã ela é mais espiritual ou tão sobrenatural como todas as outras. A instrução, Senhor, nos traz libertação. A instrução nos ensina a romper barreiras da nossa vida. Se há alguma questão no coração dos meus irmãos aqui nessa manhã, Senhor, desobstrua na mente, no coração. Senhor, não para que acreditem de uma forma emocional naquilo que está sendo oferecido nesse altar, mas que haja um desejo, de conhecer mais, de saber o que fazer, para que não emocionalmente venha até o altar, mas que seja oferecido dentro dos seus lares, dentro das suas casas, dentro de uma consciência. Aquilo que o Senhor me deu é uma semente e eu preciso oferecer no altar, para que haja abundância no meu lar, para que haja um rompimento no milagre que eu preciso, para que haja realmente uma transformação sobrenatural na minha vida. Querido, se você está precisando de uma porta aberta, vá em direção ao altar do Senhor, faça a tua parte, cumpra os princípios e os valores, e depois você chega diante de Deus: Pai, o Senhor prometeu, isso não é barganha, isso é você como um filho, ter relacionamento com alguém que prometeu sobre a sua vida. Eu te convido em nome de Jesus a viver uma vida extraordinária, desprendido de toda emoção, mas oferecer um culto racional ao Senhor, para você provar se o Senhor não vai abrir os tesouros do céu sobre a sua vida. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas na tua vida, que o Senhor te dê muito mais do que você precisa, para que você possa tocar os necessitados fazendo justiça, que o Senhor traga abundância na tua casa, que o Senhor traga abundância na tua família, a ponto de você emprestar a muitos e não mais tomar emprestado, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo e que as misericórdias do nosso bom, lindo e amável Jesus esteja sobre a tua vida e toda a tua família, em nome de Jesus. Quem crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe, querido, a tua vida e toda a tua família, em nome de Jesus.